Deixa eu Primeiro, nós vamos falar sobre as documentações, tá? Que isso vocês vão ter que apresentar, uns vocês vão fazendo e outros depois, tudo vocês vão ter que juntar quando vocês entregarem o projeto para distribuição para a banca, tá? Não vou ser eu que vou receber, porque eu não sou mais coordenadora, vai ser a professora Heloísa. Mas como a gente conhece o processo, vocês precisam já saber o que precisa, né? Então, a primeira, alguns dos documentos, alguns não, os documentos. Aqui, primeiro eu tenho que compartilhar. Apresentar. Uma das é a ficha de orientação. O que é essa ficha de orientação? A ficha de orientação é um documento em que você mostra que o professor orientador, ele concorda em ser teu orientador, tá? Vocês estão vendo agora o documento, né? Alguém vai ter que abrir o microfone e vai ter que dizer sim, estamos, porque senão eu não vejo vocês. Sim, prof. Tá Tá. aparecendo. Então, assim, ó, essa ficha de orientação vocês vão preencher no computador mesmo, né? Acadêmico, curso, papapá, botar o nome do orientador, o tema, a data. Essa data deve ser do início da orientação, então, que nem essa semana, vocês podem preencher essa semana, tá? E lá no finalzinho, e a assinatura do professor orientador. Bom, essa assinatura realmente ela é física, né? A assinatura da acadêmica é a assinatura do orientador. Lá vocês vão ter que imprimir e assinar. O que é isso? Isso é um acordo onde vocês estão acordando com o professor orientador. Por que isso é importante? Vamos lá, se acontece que o orientador não está orientando vocês, sabe? Se vocês estão, se o orientador nunca entrou em contato, você pode até mandar essa ficha, vamos supor assim, para a Naira Angélica, dizer assim, ó, professora, a senhora é minha orientadora, tu concorda? Estou te mandando até o documento. Vocês mandando esse documento para ela tá automaticamente, daí ela vai te responder, tá, sim, claro, vamos. Você tem um documento em que ela está dizendo que ela concorda ser orientadora de vocês. Agora, se mais tarde vocês tiverem algum problema, não vão ter, mas se tiver, vocês têm o direito de vocês pedirem que mude de orientador até 30 dias a partir da orientação. Já aconteceu, gente, já aconteceu de alunos assim, olha aqui, ó, eu já procurei ele 3 vezes, ele nem me responde e-mail, eu não quero esse orientador, ele não está cumprindo com o papel dele. E aí, vocês têm que fazer essa solicitação, daí é de punho, solicito a troca do orientador por causa disso, 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 e aí a coordenação tem que trocar o orientador. E esse documento, da mesma maneira, cabe para o orientador, porque tem alunos que somem, não respondem, não desenvolvem o trabalho, e às vezes aparece lá quase no finalzinho com o projeto pronto. O professor não vai aceitar. Vê que tem um documento de admissibilidade, onde o orientador não vai dar admissibilidade, onde ele está dizendo assim, esse projeto está em condições de ir para a banca. E ele vai dizer assim, ó, não vou aceitar, não vou assinar, por mim ele não vai, porque eu não orientei ele. Entende? Então, esse é um documento tanto para a proteção de vocês, como para a proteção do orientador, tá? Esse é um documento. Então, a Andressa já entrou também. Agora, nós vamos ver outro documento, que é, vamos ver aqui. Bom, vocês pediram, né, ó, orientador, vai ser meu orientador, beleza. Então, vocês vão começar a orientação. Então, o que vocês vão precisar fazer? Preencher o caderno de orientação, que está aqui. Caderno de orientação. Esse aqui também, vocês vão preencher ele, o cabeçalho, né? E aí, vocês vão fazer o seguinte, ó, a orientação agora é online, não tem presencial, vocês até podem fazer um presencial, se o orientador e orientando concordarem, não tem problema,
mas teoricamente é a distância. Então, vocês vão botar lá a data assim, o que é essa distância? Pode ser por videoconferência, pode ser por e-mail e tal, né? Então, vocês têm que preencher, esse também é uma evidência que a coordenação tem que ter. Então, assim, vocês vão preencher lá, bom, de repente, professora, eu troquei 50 e-mails com o meu orientador. Não, então faz o seguinte, registra algumas datas aqui, certo? Põe a data, o local. O local, quando era a orientação presencial, era lá na UBRA. E aqui vocês vão descrever o assunto que vocês desenvolveram. Podem até pagar essas linhas aí e escrever corrido, sabe? Foi desenvolvido os objetivos específicos, geral e específicos e tal. O próximo encontro, o aluno vai apresentar lá a pesquisa bibliográfica, né? E aqui tem que ter assinatura do orientador e aqui tem que ter assinatura do acadêmico. Então, também, vocês vão imprimir e vão assinar. Se lá no finalzinho, lá, a pandemia está em alta ainda, né? Não tem como chegar lá na UBRA, vocês botam o nome de vocês eletrônico aqui, mas deixam em branco a assinatura do orientador, porque esse professor vai vir assinar, tá? E mandem por e-mail mais esse documento para a coordenação. Então, assim, lá no final do semestre, se a gente está quando que vocês ainda não podem ir na UBRA, vocês vão mandar essa documentação online, tá? Para a coordenação, para a coordenadora Heloísa, e ela vai ter que imprimir, e o professor orientador vai ter que vir assinar esses documentos. Mas o ideal é vocês assinarem também, tá? E aqui, então, está o preenchimento dessa ficha de orientação das atividades. E isso é um documento em que diz assim, o aluno recebeu orientação. Porque, olha só, isso aí até para a coordenação, assim, orientador, como é que o aluno faz uma coisa que não tem nada a ver, né? E na ficha de orientação, tá aqui, o caderno de orientação diz o seguinte, que tu orientou no dia tal, vocês falaram sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre aquele assunto, mas não tem nada a ver com o trabalho, o que é isso? Né? Então, daí, e como vocês também, não, só um pouquinho, nós discutimos sobre isso, eu fiz aquilo que o orientador disse que era para fazer. E aí, porque assim, o aluno, ele parte da orientação do orientador, né? Ele também tem uma ferramenta para se defender. Vamos lá. Então, ao longo do semestre, vocês vão indo preencher, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone e perguntar, prof, eu não entendi bem isso aqui. E eu vou tocando, se vocês quiserem, daí vocês interrompem, me perguntam, não tem problema nenhum, gente. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Outro documento é o termo de consentimento. Vamos lá, vocês vão fazer um trabalho dentro de uma organização. Porque o projeto tecnológico, o que é um curso tecnológico? Ele é um curso prático, né? Onde você tenta, é por isso que ele é mais curto, né? Então, é para você realmente saber fazer ou ter mais prática sobre aquilo, ou mais, enfim, habilidade. E aí, o projeto não pode ser diferente, ele não pode ser uma monografia, uma pesquisa teórica, ele tem que ser prático. Por isso, vocês vão ter que fazer ou em uma organização, ou uma pesquisa que seja prática, que onde vocês mostram que vocês foram atrás, que vocês vão apresentar um resultado e uma proposta. Certo? Então, aqui vamos supor, se vocês fizerem de uma empresa, eu vou fazer da empresa onde eu trabalho, eu quero fazer sobre relações trabalhistas, eu quero fazer sobre qualidade de vida, enfim. Vocês têm que pedir autorização para ela, porque vocês fatalmente vão ter que fazer uma pesquisa, um levantamento de dados, ou, no mínimo, investigar a organização. E essa organização precisa dizer, eu concordo em que faça uma pesquisa aqui dentro, eu deixo.
Para vocês terem uma ideia, mas não é bem assim. Teve uma menina uma vez em logística que fez todo um trabalho na prefeitura, num setor da prefeitura. E ela estava fazendo estágio lá. E a secretária, ou a secretária daquela área, pode fazer, sabe? Mas a menina não pegou autorização. E ela fez, e naquela pesquisa surgiram problemas, né? Mostrou que havia problema naquele setor, naquela secretaria. E aí ela apresentou as possíveis soluções, sugestões, né, propostas. Quando ela entregou o trabalho, caiu a ficha do responsável do setor lá e disse assim, não, eu não permito, foi lá na Uber, disse assim, eu não permito que esse trabalho seja divulgado, nem que vá para a banca. Eu não dei autorização, cadê a autorização desse trabalho? E a menina não tinha. E aí, o que faz? No final do semestre, um trabalho todo pronto e não podia apresentar porque não foi autorizado pela instituição. Então, ela teve de fazer, enfim, arranjar uma maneira lá, ela teve de fazer um outro tipo de trabalho, deram mais um prazo para ela e tal. Então, veja o que pode acontecer, né, gente? Então, assim, ó, já tive casos que, ó, consentimento, fulano de tal, declaro que li, foi, ou foi melido as informações contidas e tal, eu autorizo, ó, manter sigilo do nome? Sim. Não, pode divulgar o nome. Eu tive orientandos que a empresa, no caso da administração, que no TCC1, ele autorizou até divulgar o nome, mas ele viu que eram coisas, dados estratégicos da organização, e ele voltou atrás. Assim, tá, ele pode fazer aqui, mas primeiro, no trabalho não pode contar o meu nome, não pode constar o meu nome. Então, a gente põe um nome fictício, não tem problema nenhum. Olha, a empresa X, a empresa Mega, enfim, inventa um nome, né? E, beleza, assim dá. No finalzinho, eles disseram, não, se ele for para a biblioteca, nem para a biblioteca ele não pode ir fisicamente. Ele pode ter nota, mas o livro não pode, o livro, né, o trabalho não pode estar disponível para pesquisa. E assim aconteceu e assim foi. Não vai para a biblioteca. Então, a gente tem que respeitar o sigilo da organização. E isso aqui é a defesa de vocês, tá, gente? Por isso que é importante ter. Aí tem mais coisa séria. De novo, se vocês têm dúvidas, perguntas, claro que vocês podem tirar com a Naira Angélica, depois podem tirar comigo, mas são coisas assim que eu acho que é de interesse comum. E, por fim, então, também tem o parecer de admissibilidade. O que é isso? Ó, eu, fulano de tal, né, para a coordenação dos cursos tecnológicos, encaminho o projeto tecnológico do acadêmico X, com título Y, realizado pela minha orientação. Considero esse trabalho original e apto para ser submetido à banca examinadora. Quem que vai fazer esse documento? Esse documento é de responsabilidade do orientador, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Daí, assim, eu mando lá depois direto para a Heloísa. Não. Quem vai mandar esse trabalho, ou pelo menos quem vai dizer para a Heloísa que esse trabalho pode ir para a banca, é o orientador, tá? Não é vocês, simplesmente. Vocês até podem mandar a documentação, mas se não vier esse documento, tanto é que nesse semestre que passou, eu exigia que esse documento não era o aluno que me mandava. Esse documento, quem me mandava junto com o trabalho salvo em Word, mandasse para mim era o orientador, né? Porque daí não tem aquela história assim, a banca lê, mas tem esse problema da orientadora. Não, mas nem fui eu que mandei o arquivo, vai ver que o aluno mandou errado. Não, é ele que é o responsável pelo trabalho, nesse caso, porque ele está dando a admissibilidade,
Vocês entenderam? Então, também está ali para vocês verem. Agora, a gente, então, vai entrar na estrutura do modelo, parecer, caderno, estrutura do projeto. Não, mas eu tenho que primeiro, aqui, apresentar a estrutura do projeto. Essa estrutura, gente, é todos os itens que vocês vão dizer, nesse roteiro, é esse o modelo de projeto que vocês vão apresentar, tá? Então, aqui, ó, a estrutura do projeto tecnológico. E uma coisa, ó, vocês podem ir lá na biblioteca, nas terças e quintas, a Ubra está aberta para atendimento, mas tem que fazer um contato. Lembra que eu passei lá um folderzinho lá no grupo do WhatsApp, né, que tem até um celular, agende seu horário, justamente porque é um dos protocolos, né, da prefeitura que a gente tem que cumprir, tu não pode ter junção de muita gente, então a Ubra tem que dizer não, o aluno agenda, e aí a biblioteca recebe, né. Então, vocês vão lá, por exemplo, vocês têm um tema, daí vocês, eu vou olhar um trabalho que já foi feito para ter uma ideia. E aí vocês vão pegar lá um trabalho, por exemplo, sobre segurança do trabalho, que foi feito lá em 2015. A estrutura do projeto é diferente. E aí você vai lá e começa a fazer conforme aquele trabalho. Vai dar uns burros na água, porque não é o modelo atual. O modelo atual é esse. O que vocês podem fazer? É ler o trabalho, ver que livros que foram pesquisados, ver em que empresa que foi feita, que tipo de pesquisa e tal. Mas não queiram seguir o modelo. O modelo é esse. Tanto que eu coloquei também ali no material de vocês os itens que são avaliados pela banca. E os itens que são avaliados é em cima dessa estrutura. Aí, assim, ó, não tem tema e problema, coordenadora. Pá, tira ponto. Vocês estão entendendo? Porque a banca também tem que ter um roteiro. Como é que ele vai avaliar? Eu vou dar 7. Não. Ele vai dizer assim, ó, para desenvolvimento teórico, lá, pesquisa bibliográfica, nota máxima, tá ótimo. Agora, a proposta tá fora de foco, fora de não atender os objetivos e tal, então eu vou dar uma nota mais baixa. Aí se soma tudo e aí vai vir a nota de vocês. Entenderam? Então, por isso que é importante seguir a estrutura, porque assim vai ser também avaliado o projeto, né? Então, vamos lá. Então, o projeto tecnológico deve conter capa obrigatória, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, opcional. Errata, o que é errata? Errata aqui, ó, é o seguinte, você fez todo o trabalho e aí enviou para a banca. E aí viram, quando era impresso, porque antes era entregue impresso para a banca, às vezes no imprimir desconfigurava alguma coisa e, por exemplo, não tinha como entender o gráfico. Aí, então, você fazia, ou sumiu alguma letra, ou você errou nos gráficos, você colocou gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, bom, tu repetiu 2, 3, o resto dos gráficos estavam tudo errado. Aí você faz uma errata. Lê-se gráfico 3 como gráfico 4, lê-se gráfico 4 como gráfico 5, e assim você vai indo. Se o aluno apresentar uma errata, a banca não pode considerar como errado. Se você não fizer uma errata, é porque você não enxergou e você literalmente errou e não corrigiu. Vocês estão entendendo? Então, errata é para isso, não quer dizer que tem que ter errata. Se você não fez nada de errado, beleza. A folha de aprovação, dedicatória opcional, agradecimentos é opcional, daí lista de abreviaturas, siglas, se você usar mais de 3 siglas, se não me engano, tem que ter lista de abreviaturas, siglas, lista de figuras, tabelas, então é uma lista para figuras, uma lista para tabela, uma lista para quadros, e ali tem que ter o título
tem que ter a página, porque eu vou lá, como que uma banca faz? Ela vai checar lá, ó, tu tá lendo, tabela 2 está na página 40. Eu vou lá na lista e vou ver se essa tabela realmente está na página 40. Não, está na página 39. Errado. Vocês imaginem se é um livro, vocês não olham o sumário e aí vocês vão lá no tema que vocês querem ler. Da mesma maneira, o trabalho tem que estar aqui, ó, sumário, ó. O sumário tem que estar certo. Já imaginou você botar lá sumário objetivos na página 2 e os objetivos estão na página 3 ou na página 1? Tá errado, né? Então, a página tem que realmente conferir com o subtítulo, com as figuras, com as tabelas, enfim. E também deve constar a lista de anexos e lista de apêndices. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou postar para vocês as normas da ABNT para capa, folha de rosto, errata. O que acontece uma compilação de normas da ABNT. Só que nessa compilação já houve uma alteração no espaçamento das referências, né? Mas para os demais ajuda um monte para fazer citação direta, indireta, o espaço que vocês têm que dar, tá tudo ali, tá? Esse eu não esqueci de postar, mas eu vou postar para vocês. Bom, tudo isso até sumário. E aí começa o trabalho também, ó. Até aqui não tinha número 1, número 2, número 3, não existe, né? Mas na apresentação já começa com o 1, ó. Gente, isso já são detalhes, ó. Não é um ponto a apresentação, não é um risquinho a apresentação, é um espaço em branco a apresentação. Veja aqui, ó, 2 é um espaço a identificação. Ó, subtítulo. 2.1, sem ponto aqui, sem risquinho. Isso já é dicas que eu já estou dando para vocês, para fazer conforme as normas da ABNT. Outro detalhe que já observem, ó, se o 1, o 2, o item 3 está escrito com letra maiúscula em negrito, o subtítulo tem que mudar, ó. Já não está com letra maiúscula, já está com letra minúscula. Se houver um 2.1.1, já tem que ser outro tipo de letra. Se tiver 2.1.1.1, é outro tipo de letra. Aí você se transforma em itálico como se diz, negrito, ou com negrito, tem que estar sempre mudando, tá? Mas os orientadores também sabem disso e ajudam. O que é a apresentação? A apresentação é descrever sobre o assunto que trata o projeto, qual o local que será feito o diagnóstico, daí não é mais no futuro, é aonde você fez, né? E resumo da estrutura do trabalho. Então, a apresentação não se faz agora, porque você não sabe de tudo. A apresentação é uma das últimas coisas que se faz, é quando o trabalho está pronto, porque você vai discorrer sobre o trabalho. Para que serve a apresentação? Quem pega o trabalho de vocês, o assunto é sobre segurança do trabalho, é numa empresa, numa indústria, está dividido entre as etapas X, Y, Z. Interessante, eu vou querer ler esse trabalho. Porque, vejo, no projeto tecnológico não tem resumo, como tem lá no trabalho de conclusão de curso de um bacharelado, que tem que ter resumo. Que no resumo também se faz isso. Depois tem a introdução, não é introdução, é a apresentação, tá? Bom, identificação do projeto. Tema é sobre
o que discorrerá o projeto. Então, qual é o tema? Segurança do trabalho, né? Então, assim, a segurança do trabalho surgiu, ou é um tema muito, muito importante na atual conjuntura, por causa disso e tal. Quer dizer, discorrer um pouquinho sobre o assunto para vocês mostrarem a importância desse assunto dentro da área de recursos humanos, né? Justificando de alguma maneira por que vocês vão fazer um trabalho sobre isso, sobre esse tema, tá? Problema. É uma questão chave que foi diagnosticada para a qual o projeto apresentará soluções de melhorias e correções. Então, se eu falo que a segurança do trabalho, ele é muito importante, porque ele está querendo preservar a vida das pessoas, e etc. Então, qual é o problema? Bom, dentro da organização X, será que se eu plantasse ou contratasse, ou um técnico de segurança, até onde e diminuiria os acidentes de trabalho? É um problema, você tem que arranjar um problema, né, para propor uma solução. Ah, professora, mas eu não sei se ele tem problema, eu vou investigar ainda. Sim, mas se despertou em ti que há um problema, por isso que tu quer fazer uma pesquisa, então você já coloca ali como um problema. O que pode acontecer? Que no discorrer do teu trabalho, ali você vai ter que fazer algum ajuste, né? Mas se você, não, então eu vou deixar isso aí para depois, eu vou primeiro investigar, não. Tu tem que ter um norte. O teu norte é, qual é o teu problema? O que tu quer investigar? Certo? Então, eu quero investigar sobre esse assunto. Por que é importante? Qual é o problema desse assunto? É que se isso não tiver, isso é um problema para a organização. Pessoal, se vocês querem me interromper, vocês podem me interromper, tá? Não importa se é meu orientador me orientando ou não tem problema, tá? Objetivo geral e objetivo específico. É aonde quer se chegar com o projeto. Então, vamos lá. Eu disse que a empresa sem segurança do trabalho, né, hoje apresenta apresenta muitos acidentes de trabalho. Será que implantando o setor de segurança do trabalho, isso vai garantir que diminua os acidentes? Eu trouxe um problema e faço uma pergunta, será que melhora? Então, qual é o meu objetivo? Eu estava dizendo, será que se implantar um setor de segurança do trabalho, né, vai reduzir o número de acidentes de trabalho naquela organização? Então, qual é o meu objetivo geral? Implantação de um setor de segurança do trabalho na empresa Ômega. Quais são os teus objetivos específicos? Os específicos aqui, é 2.3, objetivos. 2.3.1, objetivo geral. 2.3.2, objetivos específicos. Por quê? É nesses objetivos específicos que você vai dizer os passos para chegar no objetivo geral. Então, se eu quero implantar um setor de segurança do trabalho naquela empresa, o que eu tenho que primeiro fazer? Então, de repente, objetivo específico A, tá? Fazer como é que se diz? Uma análise do ambiente da organização, como é que é, para ver como é que ele está, fazer uma análise do cenário da organização, né? O que ela tem, afinal de contas. B, procurar nas normas das NRs, né? O que a empresa não está cumprindo, porque isso também é uma justificativa para implantar o setor, né?
C, apresentar uma proposta, né, do setor, ou apresentar a implantação de um setor, ou apresentar um projeto de implantação do setor, que daí tu pode até colocar se baseado no 5W das Hs. Por quê? Porque você vai dizer assim, ó, precisa de um setor. Eu vi que a empresa tem o A, eu fiz uma análise do que a empresa já tem. No B, eu fui lá para as leis das NRs, normas regulamentadoras, eu acho, né? Para ver o que a lei diz. E aí eu vou comparando, ó, ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele já contempla isso, já contempla aquilo. E daí o que é a tua proposta? Bom, a proposta é falta não, contratar um técnico de segurança, ou a empresa é pequena, não precisa, diante da lei, não precisa ter um técnico de segurança, mas ele tem que ter uma empresa que presta serviço, sabe? E aí diz assim, ou vamos supor que seja contratar um técnico de segurança. Contratar um técnico de segurança. Por quê? Porque precisa ter alguém que entenda e que fiscalize, que oriente o funcionário no uso dos IPIs, que identifique locais de risco para fazer as proteções necessárias. Então, eu estou justificando lá no 5W das Hs, né? Como você vai fazer isso? A empresa, como é que ela vai fazer isso? Ela vai buscar no mercado, né? Ou através de empresas de recursos humanos a contratação, ou buscando os currículos direto e tal, né? Fazer essa contratação. Aí, quanto que vai pagar? Quem é o responsável por isso? E aí, você tem que conhecer a organização para dizer assim, ó, essa empresa aqui, quem trabalha na parte de RH, quem contrata e tal, é o gerente geral. Então, coloca lá, senhor Mauro, gerente geral. E aí, vai indo lá, e quanto que vai pagar? Qual é o salário? Mas sempre pensando, salário, o que custa o funcionário para a empresa? Não é só o salário que ele recebe, mas todos os encargos que a empresa tem que pagar. Então, tem que colocar lá, se tu vai pagar um técnico de segurança, vou inventar que eu não sei qual é o piso dele. R$ 2.500 para o técnico de segurança, quanto que vai custar para a empresa? R$ 5.000. E aí, R$ 5.000 uma vez? Não, salário mensal, para entender que esse valor é mensalmente a organização vai gastar. E aí, qual é o próximo item? Só contratar o cara? Não, tem um setor, né? Separar aquela sala que hoje não serve para nada, para ser a sala da segurança do trabalho. Por quê? Porque tem que ter uma sala onde ficam os IPIs e os documentos, os registros do técnico, sempre justificando por quê. E aí, sucessivamente, o orientador vai dar essa orientação. Então, isso aqui, ó, o que acontece numa banca? Eu sempre vou puxar, pessoal, para vocês enxergarem o que alguém que lê o trabalho de vocês vai avaliar, vai entender. Eu vou lá, estou lendo o trabalho e vejo lá, né, nas conclusões do trabalho, ele apresentou um projeto. Agora eu vou lá, é o objetivo mesmo dele? Porque o que a gente vê, às vezes, que o aluno não contemplou o objetivo. Lá no finalzinho, ele tem que contemplar o objetivo. Não, isso aqui que é no percurso de eu desenvolver o trabalho, eu vi que não tinha nem por que fazer um projeto de implantação de segurança do trabalho, porque, são 5 funcionários, isso tudo fica lá com a consultoria. Tudo bem, não tem problema, isso você identificou ao longo do projeto. Só que antes de tu terminar o teu trabalho, você tem que voltar lá para os objetivos e arrumar os objetivos, porque o trabalho todo tem que estar amarradinho. Palavras-chave, no caso aqui, que está relacionado à gestão de pessoas e relacionado ao trabalho de vocês. Então, nesse caso, né, segurança do trabalho, normas regulamentadoras,
gestão de pessoas, acidente de trabalho, enfim. Bom, o terceiro grande eixo é a contextualização. O que é essa contextualização? Descrição da empresa estudada, histórico da organização, ou de determinada situação, informações relativas às condições de trabalho, ou políticas de RH. Aqui vocês vão falar da empresa que vocês vão fazer o estudo. A empresa X está no mercado há tanto tempo, ela surgiu lá em 2070 com o fulano, que tinha uma máquina de fresa, e aí foi crescendo, trouxe o sócio não foi embora, ou blá, 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 hoje conta com 50 funcionários, atende a 70 municípios, produz XYZ produtos, né, dizem qual é o local, se ela permite que diga o nome da empresa, se não inventa um nome. Ah, professor, mas eu não vou fazer de empresa, eu vou fazer do mercado. Beleza, que mercado? Tu vai fazer, eu vou estudar o mercado de Carazinho. Então, Carazinho, uma cidade de 90 anos, sei lá quantos anos tem, não, 80 e poucos, né? E aí, com X população, conforme qual? Ele tem mais ou menos 60 mil habitantes. Não serve para um trabalho científico. Vou entrar lá como é que é o nome daquela instituição que faz IBGE, e vejam lá o último levantamento da população de Carazinho. A população de Carazinho hoje conta com 59.700. Aí vocês vão botar em parênteses, IBGE, ano de 2000 e não sei quanto. Então, a gente sabe que esse número foi do IBGE, coletado pelo IBGE de 2010, né? Porque vocês têm que dizer a fonte. E aí discorram sobre, mas eu quero pesquisar sobre a população de Carazinho, mas eu quero só sobre mulheres. Bom, conforme o IBGE, a população feminina da cidade de Carazinho é de tantos. E assim vai indo, tá? Quero fazer sobre as empresas de Carazinho. Beleza, empresa de quê? Indústria, comércio, serviço, porque daí vocês vão dizer assim, hoje Carazinho conta com 2.000 empresas de manufatura ou de indústrias, né? Ou conta com tantos. Onde é que eu vou pegar isso? Pode pegar lá na prefeitura, no site da prefeitura, pode pegar isso lá, ver se tem lá no IBGE, enfim, vão à carta da informação e sempre dizer a fonte. Bom, fizeram uma descrição da empresa, do município, do que vocês querem, vocês vão para a conceituação teórica. Breve descrição fundamentada teoricamente a respeito do tema e qual o trabalho será desenvolvido. Bom, vocês têm que ter uma fundamentação teórica sobre isso, né? O que vocês... Bom, se eu quero falar sobre segurança do trabalho, eu vou ter que descrever um pouco sobre segurança do trabalho. Como é que era feito antes? Por que surgiu as normas no Brasil? E aí, falar de normas mais especificamente em relação ao trabalho de vocês. Se vocês forem falar sobre uma empresa que tem, por exemplo, um risco maior, né, que é uma empresa de produto de defensivo, de químico e tal, tem umas normas mais para isso. Se for de comércio, tem mais normas voltadas para isso. Então uma breve descrição, 2 folhas. Não, isso não é revisão teórica. Vamos lá, é de umas 10 a 20 folhas, gente. De 10 para mais, 10 ainda pouquinho, tá? Por quê? Porque vocês têm que se apropriar do assunto. Professora, mas eu estudei na faculdade, ela tem que ter me dado base. Depende do assunto que vocês vão discutir, né? Vocês têm que se apropriar, porque depois vocês lá nas ações de vocês não têm que justificar, né? Conforme a NBR, precisa, isso é obrigatório, tem que ter. Conforme a pirâmide de Maslow, se eu não atender às necessidades fisiológicas, o funcionário pode fazer isso.
vocês vão fazer sobre clima organizacional, conforme não sei o quê, mas você tem que discorrer, é aqui, tá? E aí entra dentro desse eixo de contextualização, vocês vão entrar agora no diagnóstico da situação a ser estudada. Nesse item será descrita a metodologia e o resultado da coleta de informações que possam dar subsídio a uma proposta apresentada. Então, a primeira parte é que metodologia você vai utilizar para coletar as informações. Descrever que metodologia que será utilizada, como os dados que serão coletados, através de estudo de caso, de entrevistas, pesquisa de clima, in loco, população, definição da área, população, alvo, descrever como foi a aplicação. Gente, na revisão, na metodologia, não é assim, ó, o meu é um estudo de caso, tá, então é um estudo de caso baseado em que autor? Que tu diz que o teu trabalho é um estudo de caso. Não é o que você acha que é, você tem que provar, através de autores, que o teu trabalho é um estudo de caso, que o teu trabalho é uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa X, é uma pesquisa de mercado. Então, como é que eu vou fazer isso, professora? Você vai lá na biblioteca e vai pegar livros de metodologia, metodologias de pesquisa. E aí os autores começam a falar, estudo de caso é quando uma organização, pesquisa, as pesquisas têm essa, mas qual que é o que me encaixa o meu trabalho? Muitas vezes o trabalho é um estudo de caso com uma pesquisa de mercado, ou uma pesquisa, sei lá, tem vários tipos, né? Então, vocês têm que se fundamentar, não é só escrever, eu vou fazer uma entrevista. Tá, uma entrevista com o quê? Com questões objetivas ou questões dissertativas? Uma observação em loco, vocês vamos supor assim, não, eu vou fazer uma pesquisa, também tem aquela pesquisa que é de documental. Você vai lá dentro da organização, porque nem sempre tu vai aplicar uma pesquisa nos funcionários, por exemplo. Não, minha pesquisa é documental. Eu posso aplicar uma pesquisa nos funcionários, vamos supor, voltando ao caso lá de segurança do trabalho, para reforçar a importância da implantação de um setor, eu posso dizer o seguinte, eu faço uma pesquisa e aplico nos funcionários para eles enxergarem como é que eles enxergam a empresa quanto à preocupação da saúde ocupacional deles. Né? Se eles, não, a empresa não, porque daí a pesquisa ela tem que ser sigilosa e como é que se diz? Não pode ter nome, né? Então, ele vai responder realmente o que ele acha. Ele diz assim, não, a empresa não me dá atenção, a empresa não oferece EPI, ou a empresa dá EPI, mas os funcionários que não querem usar, os EPIs são inadequados, eu não gosto porque isso aqui é muito quente, eu não gosto porque isso aqui tem pouca luz, eu não sei o quê, e aí essa pesquisa não é só você dizendo o que tem na norma, mas é o funcionário dizendo eu estou satisfeito ou não estou satisfeito. Né? Então, eu posso aplicar essa pesquisa também. Definição da área do público-alvo em estudo. Então, você vai dizer assim, na pesquisa de satisfação, por exemplo, vai ser aplicado em 100% dos funcionários. Não, a empresa é muito grande. Não, eu vou aplicar só nos funcionários da unidade X. Não, eu vou aplicar só nos gerentes. Eu vou aplicar só no operacional. E tu tem que descrever esse público-alvo. Porque se tu fizer uma pesquisa só nos gerentes, vai ter uma resposta. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu orientei um trabalho lá na ROS. Aí a menina fez um tipo de pesquisa para os funcionários nível operacional. Fez um outro tipo de pesquisa para os gerentes. E aí ela fez para todas as unidades que tinham gerentes. E ela mandou por e-mail, eles responderam e tal. E tudo mais objetiva, questões objetivas. E aí ela foi e aplicou uma outra pesquisa nos diretores.
O diretor não vai ficar respondendo pesquisa. O que ela fez? Oi, diretor, tudo bom? Olha, tu sabe que eu tenho aquela pesquisa. Ah, sim, o senhor tem um horário? Ah, tem. Daí chegou lá. Bah, diretor, o que tu acha sobre isso? E ele, eu acho isso. E ela anotando, né? Então, foi uma pesquisa, uma entrevista. Não foi uma pesquisa, foi uma entrevista, né? Porque ela queria ver os vários níveis de entendimento sobre o que era treinamento, porque ela ia propor um setor de treinamento. Vocês entenderam? Daí diz assim, ó, o funcionário está dizendo que quer. Os gerentes, a conclusão dela, os gerentes dizem que é importante. E o diretor também acha que é importante. Então, tá tudo beleza, tudo encaminhando para o setor, criação do setor de treinamento. Descrever como foi a aplicação local e tal. Como, gente, vocês estão preenchendo e vão aqui, você até na hora de tu estar fazendo, assim, eu vou aplicar a pesquisa lá nos funcionários, lá eu vou aplicar, eu vou conversar com o gerente, ele vai me dar uma salinha e tal, de 3 em 3 eles vão lá respondendo e vão botar numa caixinha lacrada, para eles acreditarem que o gerente não vai vir lá pegar o Joãozinho, o que o Pedrinho respondeu. Vocês têm que garantir a confidencialidade disso, né? Não, eu fiz assim, ó, eu larguei lá, e aí o gerente aplicou neles. Qual é o funcionário que vai ser sincero, né? Sabendo que o gerente responde essa pergunta. É complicado, né? Então, vocês têm que ter um exemplo. Aqui, Kimberly, estou no grupo que você está passando orientação sobre os TCCs orientadores. Por que não estou no grupo? Minhas colegas vieram me falar, meu orientador... Kimberly, pede o Meet das tuas colegas e entra, porque, na verdade, era para os meus orientandos. E o teu orientador não é mais o pastor, é a professora Naira Angélica. Eu estou passando uma orientação para todo mundo, tá? E aí, onde é que eu estava? Em aplicar, né? Uma vez eu estava fazendo banca de um trabalho, e aí ela fez sobre satisfação do cliente. E aí a aluna chegou e disse assim: não, eu fui da casa da cliente para ela me responder. Gente, qual é o cliente que vai ser sincero se o proprietário diz assim: responde aqui o questionário para mim, muito obrigado por ter um número bom de pesquisa. Ele nunca vai ser sincero. Ele vai dizer que está tudo uma maravilha. A pesquisa foi ela estava tudo uma maravilha. A loja era ótima. E essa foi a conclusão que ela chegou. E depois de uns 2 anos, eu fiquei sabendo que a loja quebrou. Quer dizer, não adiantou aquela pesquisa. Está aí a prova que se você fizer direcionar de forma coercitiva, coercitiva, né? O risco é um problema, é um risco das pessoas realmente não responderem. De repente, as clientes queriam dizer assim: ela não tem os modelos que eu gosto. Não, o preço está sempre caro. Ela teria mudado realmente e a loja não precisava ter fechado. Vocês estão entendendo? A sinceridade é muito importante numa pesquisa. Vamos lá, apresentar a análise dos dados. Os dados poderão ser apresentados através de gráficos, tabelas, relativo, deverá ser realizada a compreensão dos resultados, sempre fundamentando como um referencial teórico. Tá? Então, assim, você faz lá, você fez a pesquisa, vamos voltar lá para o trabalho que era sobre segurança do trabalho. Aí você fez uma pesquisa na organização, pesquisou, né, o que ela tem, você pesquisou a NBR, mas você também aplicou uma pesquisa de satisfação dos funcionários, ou o que eles entendem por segurança do trabalho. Bom, se você fez essa pesquisa nos funcionários, você vai ter que fazer gráficos descrevendo as respostas. 70% diz que... Você sabe o que é uma NBR? Não, 70% diz que não sabe o que é uma NBR.
Bom, daí você vai descrever, olha, o funcionário não sabe, não sabe que existem leis e tal, papapá. Ah, você sabia que tem que usar EPI, que o máximo da audição é de tantos decibéis? Aí 60% respondeu que sim, 20% disse que não sabia, ou sabe mais ou menos, e lá o restante disse que não sabia nada. Bom, conforme que é Venato, o funcionário, quando entra, deve receber orientação sobre o uso do IPI, tá? Então, você vai puxar, ó, será realizado, os dados poderão ser apresentados e tal, e deverá ser realizada uma compreensão dos resultados, sempre fundamentando com o referencial teórico, certo? Então, você não é simplesmente botar os gráficos. Ah, deu isso. Não, você tem que conversar e chegar a uma conclusão da tua pesquisa. A conclusão, né, visto que tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, a maioria dos funcionários não sabe que precisa da importância do uso do IPI, não sabe o que são normas regulamentadoras, e isso e aquilo, uma conclusão sobre as tuas análises. Aí justifica a tua proposta de melhoria, né? As ações da proposta devem descrever quais são as ações concretas que devem ser realizadas para se chegar aos resultados e como podem ser efetivadas. Ó, pode ser utilizado o 5W2H, que eu já tinha comentado antes, ou então outra forma de proposta, que nas ações sejam esclarecidas a importância de tal ação. Não adianta apresentar muitas propostas. O que acontece aqui, ó, gente? Um dia teve uma acadêmica que fez uma proposta, muitas propostas que ou que estão distorcidas ou que nunca vão ser aplicadas. Vejam aqui, uma vez uma aluna fez uma proposta que naquela instituição ela tinha que ter uma sala de descanso para os funcionários, que isso ia ajudar muito na hora do intervalo, já que eles não iam para casa e tal, podia ter um sofá, isso e aquilo, aquele outro. Beleza. E aí eu perguntei assim, tá, mas essa empresa tem uma sala para isso? Não, não tem espaço. Teria dinheiro, tu não fez um levantamento de quanto sairia um sofá, ela, no caso, ela tinha dito poltronas de descanso. Quanto custa cada poltrona? Como é que você, o gestor, vai propor uma melhoria para a organização sem dizer para ela quanto que ela vai gastar? Da utopia. De repente, o que tu está pedindo é utopia, a organização é pequena, não tem esse recurso para investir nisso. Já começou que se não existisse sala, ele teria que construir um puxadinho. Quanto que custa construir um puxadinho? Ele tem área física para fazer um puxadinho? Se ele já está usando todas as divisas? Vocês estão entendendo? As propostas, elas têm que ser eloquentes com o tamanho da organização, com os recursos que ela tem, por isso que o 5W2H, porque lá diz quanto vai sair essa ação. Ah, tem que botar filtro, um ar-condicionado, tem que botar cafezinho, tudo isso vai custar quanto? Né? E aí as considerações finais, que é reforçar os resultados encontrados, a importância da proposta e como esta pode contribuir na gestão das pessoas. Lembrem que vocês estão num curso de gestão de recursos humanos, vocês têm que sempre linkar o assunto que vocês estão fazendo com recursos humanos. Ah, eu quero fazer sobre marketing. E endomarketing, opa, beleza, endomarketing linka com recursos humanos. Agora, eu quero abrir uma área de logística, opa, isso tem a ver com o curso de vocês? Isso tem a ver com a área que vocês estudaram? Né? Então, mas isso o orientador também vai orientar vocês. Referências, veja, olha aqui, ó, não tem os 6, porque referências não têm anexos e apêndices, não tem número. Termina em considerações finais sendo numerado, o resto não tem número. Tá, gente?
é isso. Eu vou fechar aqui para vocês me perguntarem. Agora eu quero dúvidas. Vou voltar. Não cheguei a abrir ainda. A prof. Larissa não está conseguindo. Então, assim, ó, como eu falei no início, como tá, cada orientador vai falar do seu aluno. As orientações vão ser online, né? Aí eu falei com a Andriele, ela disse assim: olha, Andriele, até eu vou fazer uma videoconferência com os meus orientandos. Ela disse: eu posso assistir? Pode, não tem problema, né? Não há problema mas, enfim, seria para os meus orientandos, porque a orientadora também vai fazer, vocês vão fazer contato com ela e ela também com vocês. No caso da Andriele e da Larissa, aqui foi a Kimberly que me pedi para entrar. Coitadinha, eu disse que eu não estava enxergando, mas eu vou entrar aqui, só vou avisar ela para ela não ficar muito brava. Kimberly, eu estou gravando a aula, tá? Daí eu vou postar, daí tu pode assistir a aula pelo YouTube, tá? Voltando. Enfim, então esse é os passos do projeto, né? Que vocês vão desenvolver ou comigo ou com a professora Naira Angélica, que no caso é da Adriele e da Larissa, tá? E também da Kimberly e tem mais uma aluna, né? Agora, né, nós vamos conversar. Eu já conversei um pouco com o William teve uma ideia. Eu já conversei um pouco com a Andri, sobre o trabalho dela, né? Tá aqui. Não, onde é que tá aqui? Com a Priscila, quer dizer, já conversei um pouco com a Priscila. Então, William e Priscila, vocês têm uma ideia, né? Então, vocês agora vão escrever o tema. Discorrem sobre o tema que vocês vão fazer, né? E em cima desse tema, o problema. Por que é importante vocês... porque o problema gera um problema. No caso da Priscila, e vocês podem continuar ouvindo, né? No caso da Priscila, que estava pensando em fazer sobre... de uma consultoria para empresas pequenas na parte de outros itens, né, que não só a contratação, gera um problema nisso. Como uma empresa pequena pode estar atualizada quanto a folha de pagamento, relações trabalhistas, sobre isso, sobre aquilo e tal. Aí o objetivo, porque no momento que você primeiro discorre sobre o tema, você vai pensando se realmente esse tema é interessante e se tem brecha para você fazer pesquisas e criar problemas. Depois você problematiza isso. E aí, então, você vem com o objetivo. E o William, você também, né, quer fazer sobre também uma pesquisa sobre o quanto do coronavírus gerou de desemprego nos acadêmicos, né? Claro, pode ter mudado de ideia, como a Priscila também podem ter mudado de ideia, mas veja, vocês têm que falar sobre o mercado de trabalho, no caso do William, sobre o mercado de trabalho, sobre as pessoas acadêmicas que trabalham, né, e tal, o quanto isso é importante, que o mercado está exigindo, pessoas que estudam, tal, papapá. Quer perguntar uma coisa, Priscila? Sim, no meu caso, eu escolhi uma empresa, eu não comentei nada com a empresa ainda, mas a princípio, pelo que eu conversei lá no meu serviço, a empresa é bem acessível para fazer esse tipo de projeto dentro da empresa. Só que a matriz não é aqui em Carazinho, é em Chapada, se eu não me engano. Eu poderia fazer esse questionário, mandar para a empresa, para eles aplicarem, ou eu fazer pelo menos assim, uma ou duas vezes uma visita na empresa, ou se eu começar de uma forma, as questões assim,
os questionamentos, eu tenho que continuar sempre da mesma forma. Tipo, se eu fazer tudo por e-mail, enfim, tem que ser tudo por e-mail, ou eu posto ir na empresa também. Olha, eu sempre digo o seguinte, ó, quanto mais olho no olho, melhor é, tá? Sim. Então, assim, se a empresa te abrir, tu ir visitar ela, se tu tem disponibilidade de tempo, não que tu tenha que ir toda semana, sabe? Mas assim, ó, se tu vai fazer um diagnóstico lá dentro da organização, se tu só botar os itens para ele e ele te responder, ele nunca vai falar que tem problema. Sim, claro. Tá um quadro mais bonito, né? Então, tu vai pegar um funcionário que vai responder esse questionário que tá pé da vida com a empresa e vai pintar um quadro bem pior do que é, né? Então, assim, é difícil uma pessoa mentir quando ela tá te vendo, né? E quando tu aplicar a pesquisa, vamos supor assim, a empresa, ela tem uma sala, ela tem um funcionário, vamos supor assim, tu falou com o gerente, né? Daí o gerente disse assim, não, tu pode deixar aqui as pesquisas, Priscila, que nós vamos fazer nessa metodologia. O funcionário, eu vou cuidar, e o funcionário vai entrar lá naquela sala, ele vai preencher, tu traz a caixinha lacrada para mostrar, né, tua boa vontade, e ele diz assim, ele coloca aqui, porque eu tenho o maior interesse que esse trabalho me ajude a melhorar a minha organização. Beleza. Ah, não, tu me dá as folhas aqui que quando tu tem um feeling, né, tu vai sentir que a pessoa, porque a gente vê numa própria pesquisa, quando as respostas são muito iguais, ou aquilo é uma maravilha, ou aquilo teve cola, né? E algumas, eles nem dão para alguns funcionários, eles mesmos respondem, né? E aí a gente vê pelo formato de letra, pela cor da caneta. Então, assim, tudo isso para que ela seja o mais digna possível, né? Sim. Daí, então, tanto faz, Priscila. Só eu te digo assim, tu também pode fazer, vamos supor, aquele questionário que o Google te permite, sabe? E aí, o funcionário, daí tu manda para os e-mails dos funcionários, se a pessoa te liberar, e o funcionário responde por aquele e-mail. Só que ele tem que explicar para o funcionário que naquela pesquisa não vai aparecer o e-mail que ele respondeu. De bola, daí tu não precisa. O funcionário, ele pode disponibilizar um computador, o funcionário entra lá, responde a pesquisa, e tu recebe online, e a própria pesquisa já tabula, né? Sim. É o bom, né? Mas daí, ele tem que disponibilizar para o funcionário responder o questionário online. Ah, tá. Tá? Respondi? Respondido. Tá. Mas, Andressa, tu quer fazer sobre o quê? Tu tem uma ideia? Ou tu quer conversar diretamente comigo? Ou tu quer compartilhar, no caso? Pode compartilhar. Eu ainda não pensei, assim, numa ideia, num tema para fazer, mas eu tenho que escolher a empresa também, né? Eu pensei, na verdade, mais ou menos na parte de treinamento e desenvolvimento, talvez, que eu acho uma parte interessante. Ah, joia, bem legal também. Sim, só tem que ver qual empresa eu ainda vou poder fazer isso, porque ela tem que ter uma área de RH bem mais estruturada, né? Tem que ter pelo menos mais funcionários para permitir uma área de treinamento, né? Sim, porque na que eu trabalho agora é bem pequena, não tem, assim, uma área de RH estruturada e tal. Tem que procurar uma por fora. Tá, e tu tem gente que pode te indicar? Sim, eu posso ver ainda com alguém da empresa que eu trabalhava antes, talvez, que era maior, tinha mais funcionários, né? Mas eu ainda vou ver sobre isso essa semana daí. E aí também, Andressa, se vamos supor assim, eu não consegui nenhuma empresa grande que não tenha. Mas daí tu pode pegar uma empresa que tenha e avaliar como é que está o setor de treinamento. Sim. Tá? William. Brenda. Prof, assim, ó, eu trabalho na prefeitura no setor pessoal.
E eu pensei de fazer algo assim do desafios da gestão de pessoas na administração pública. Enquanto a autorização, eu já conversei com o meu chefe do setor pessoal, ele autoriza. Eu não sei se eu tenho que pedir autorização do prefeito também, mas eu acho que eu consigo. Daí eu estou em dúvida nesse tema, assim. Tá, o desafio da gestão de pessoas no bar, porque é um problema sério, né? Porque como ele tem estabilidade, nem sempre o funcionário não quer aderir, né, a um crescimento, a uma melhoria, né? Então, ele é um assunto bem legal. Sobre a autorização, vai depender da tua abrangência, né? Vamos supor assim, tu quer fazer essa gestão de pessoas na secretaria onde você trabalha ou em todas as secretarias? Eu pensei, assim, em fazer no setor pessoal, onde eu trabalho, e também na administração, lá em cima, né? Daí eu já tenho acesso a tudo ali, eu queria fazer alguma coisa nesse tipo, assim, algo desse tema que pegasse onde eu trabalho já. Não, beleza, então assim, a autorização, tu vai conversar com esse gestor, né, que disse que não tem problema, e aí tu vai dar a abrangência que você quer, até leva o documento, sabe? Leva o documento e diz assim, ó, teria que assinar isso, e aí ele vai saber, ele vai ver se ele precisa de uma autorização maior ou não, se ele é o suficiente, porque tu diz o seguinte, que vai ser divulgado, se ele vai permitir divulgar o nome da prefeitura, né, da prefeitura de que município, né, e se for para a biblioteca, se ele vai permitir que vá para a biblioteca, né? Então, é esse grau de abertura para conhecimento geral ou não, né? Tá? Mas o tema pode ser mais ou menos assim, eu não sei se vai ficar muito comprido, se vai ter muita coisa, se vai ser pouca. Tu vai sentir isso, Brenda, quando tu começar a fazer revisão bibliográfica, tá? A própria, porque o que é gestão de pessoas? Se tu for ver gestão de pessoas, ela é muito abrangente, né? Aí você vai ver, porque gestão de pessoas é o que? Entra os 6, né? Os 6 subsistemas, né? Como é que ele lida com a parte de treinamento, como é que é a questão das competências, como é que é a questão da contratação, como é que é a questão de remuneração, como é que é a questão de controle. Gestão é isso. Aí você, de repente, vai sentir que, não vou poder pegar tudo isso, eu vou ter que pegar o desafio da gestão na área de treinamento, por exemplo, ou treinamento e competências, desenvolvimento de competências. Entende, Brenda? Sim. Senão tu pode, porque o leque é grande, porque eu vou falar em gestão, porque eu já imagino a banca, né, com a minha experiência, eu já vejo o cara da banca. Tá, Breno, tu tá falando em gestão, mas tu vê, né, tu sabe que gestão de pessoas não é só deixar o funcionário satisfeito e tal. Como é que vocês lidam na questão de promoção? Qual é a política? Mas entende? Sim. Tu diz, não, meu trabalho, o foco foi esse. Aí não tem perguntas laterais, né? É só sobre isso. De repente eu pensei até de mudar um pouco o tema, mas voltado para o setor público, onde eu já estou trabalhando, que ficaria mais fácil para mim. Exatamente. E tu sabe o que seria interessante também? Você perguntar para essa pessoa o que ele precisa, o que ele gostaria que fizesse um estudo. Porque tu está prestando um serviço de alguma maneira, ele está te ajudando porque ele está te dando espaço. Por que tu não presta um serviço para ele, fazendo um trabalho que para ele vai ser importante, para a prefeitura vai ser importante? Sim. Entendeu? Aí, no momento que tu apresentar uma proposta de melhoria, é muito fácil de ser aceita e aplicada. Agora, se você fizer de alguma coisa que não é de interesse dele, tá, legal, mas vai ser só o teu trabalho, entende?
Já que a organização abre, presta o serviço para ela. Tá bom, muito obrigada. De nada. William. Então, prof, eu conversei na empresa e eles me deram a abertura de aplicar pesquisas dentro das salas de aula, né? Porque agora, no momento, está acontecendo de forma online, as aulas também, né? Então, ganhei uma carta branca para poder fazer essa pesquisa. Continuo com a mesma ideia de tema, né? Para apresentando. Então, tá. Agora eu já vou pegar as outras duas que estão aqui, porque isso é ficar trocando figurinhas. E a gente ouvindo um colega, né, a gente aprende mais e dá até mais ideias. Então, Andriele, Andriele Alves, o que você pensa em fazer, mesmo sendo a tua orientadora Naira Angélica, né, mas só para compartilhar. Bom, prof, eu não sei ainda bem certo o que eu vou fazer, mas como eu trabalho em supermercado, eu estava pensando mais em usar sobre a rede supermercadista, né? Porque, como é que eu posso explicar? Sim, tem bastante problema. Tu pode coletar informações, né? É uma área mais fácil, tem bastante problema em supermercado, né? E vai ter bastante assunto para falar, só que eu não sei ainda qual assunto eu vou falar, sobre qual tema. Mas eu estou procurando voltado a isso. Sim. Então porque tu pode fazer dentro do supermercado, da unidade onde você trabalha, né? Ou de todas as unidades da rede, né? E Sim. eu volto a sugerir, que nem eu sugeri para a Brenda, que às vezes o teu trabalho ele é mais válido quando você presta um serviço para a organização. De repente, a organização lá gostaria que tu fizesse um trabalho sobre um assunto X. É claro que também, né, gente, esse assunto tem que ter anelo contigo também. Vai que ele pergunta, eu queria ver sobre o aumento do sindicato, que não sei o que, tá, mas não tem nada a ver, eu gosto dessa área, aí você tem que ver o que você pode fazer e que você vai fazer uma coisa prazerosa e atenda a organização também. Sim. Porque, gente, fazer uma coisa prazerosa não quer dizer que não dê trabalho. Vai chegar uma hora no trabalho de vocês que vocês querem largar tudo. Sim. Né? Porque eu enchi o saco. Faz parte. Não existe só lado bom, existe também o osso, e o osso faz parte do trabalho. E vocês crescem muito com isso, né? Que nem a supermercado, né? Ele tem bastante rotatividade, né? Só que ele também tu tem a chance de crescer. Porque eles têm vários setores. Tu pode começar por baixo e quando vê tu tá em outro cargo que te dê mais prazer, sei lá. Exatamente. Mas tudo depende de como é teu gestor, de como tu trabalha, se tu tá satisfeito naquele ambiente. Também. Sabe que no supermercado, uma vez, eu orientei uma aluna, mas não é essa rede de supermercado, é outra. E aí ela sumiu. E eu, mas fulana, ela realmente teve de largar o TCC, e sabe por que ela sumiu? Porque ela entrou em depressão, e sabe por que ela entrou em depressão? Porque ela foi promovida. Na verdade, ela foi promovida e recebeu uma outra função, e ela gostava, daí ela descobriu que o que ela gostava era de lidar com as pessoas, com o público, e ela entrou em depressão. Então, assim, para vocês verem como é a coisa, né? E aí ela pediu para voltar, teve de sair daquela unidade, foi para uma outra, mas voltar para o seu antigo posto, porque era aquilo ali que ela gostava de fazer. Então, é bem isso que tu disseste, né? Tem várias funções, mas nem tudo tu gosta de fazer. Sim, que nem tem uma senhora que é mais velha, que trabalha em outra filial, não lá onde que eu trabalho, mas que ela trabalha como caixa. Só que ela já recebeu oportunidade de ser recepcionista, ficar no balcão, de ser fiscal, de ser chefe de caixa, e ela não quer sair porque ela gosta de trabalhar no setor dela.
E ela falou que se fosse para ela sair e ir para outro setor, ela pediria demissão, porque ela gosta mesmo de trabalhar ali com o público. Viu? É bem. E o gestor tem que ouvir o funcionário, né? Sim. Porque tu vai perder uma bela de uma caixa. E um Sim. funcionário em outra área que depois tu vai ter que demitir, né? Sim, aí foi isso que... E eles entenderam, né? Porque ela foi para os outros setores, só que ela não se adaptou e ela pediu para voltar onde que ela estava. E demitir ela, eles não demitem, porque eles gostam do trabalho dela. E eles gostam de como ela trabalha com o público. Sim. Que bom. Bom, Larissa. Oi, prof. Oi. Eu tô pensando em fazer sobre rotatividade e absenteísmo, tá? Na empresa onde eu trabalho, hoje um dos grandes problemas da empresa é a rotatividade de funcionários. São grandes o número de pessoas que pedem demissões, sabe? Parece que não tem aquele engajamento dentro da empresa. Daí, consequentemente, levam às admissões. Daí, absenteísmo, vou dar um exemplo agora, por causa do Covid, né? Vários funcionários parece que vão consultar só para pegar um atestado de 12 dias, para não ter que trabalhar, sabe? Mas eles não estão com aqueles sintomas exatamente para querer evitar de passar para o colega, sabe? É mais por querer ficar em casa e não querer ir trabalhar, sabe? Eu queria levantar, assim, as causas, o porquê dos funcionários quererem sair da empresa, sabe? E daí oferecer soluções para isso, para que não tenha tantos números de demissões como é hoje, sabe? Que pena, né? Que pena. Isso é um baixo custo para a empresa. Isso aí, aplicando uma pesquisa de clima, tu já começa a identificar muita coisa, né? Sim. Claro que daí a professora Nair Angélica vai te orientar, mas é também um tema muito bom. Se tu tá enxergando isso dentro da tua empresa, tu vai dar uma baita de uma mão. Claro que provavelmente você vai identificar também que tu tem problema de liderança, né? Sim. O funcionário que sai muito é porque qual um percentual muito grande é em função da liderança. Você tem péssimos líderes, aí nós chamamos de chefes, né? E que não te ouvem, não te tratam mal, a organização tem uma política salarial terrível, né? Enfim, tem vários N motivos. E isso é uma baita de uma prestação de serviço para a empresa, uma consultoria que ela vai ter de graça, né? De um problema que ela está tendo, e as tuas propostas também vão ser muito boas, com certeza, né? Sim, como assim, eu estava pensando, eu quero meio que mostrar, sabe, para a empresa que as pessoas não são objetos, sabe? Porque às vezes elas vão pedir demissão e o gestor meio que não quer nem, mas por quê, sabe? Oferecer ou ver que o funcionário tem potencial, sabe? Muitas vezes, vai pedir demissão, beleza, tchau, sabe? Não trata o funcionário como pessoa mesmo, sabe? Não trata ele como pessoa, é um número. Só pede dinheiro com isso. Porque tu treina, né? O cara começa a trabalhar, a gente sabe que todo funcionário, nós mesmos, nós temos um período para aceitar a nova organização, né? Para a gente se sentir parte da organização. Você já deve ter sentido isso, quando vocês trocam de emprego, o próximo emprego que vocês entrarem, ou entram, vocês entram assim, mas parece que eu não pertenço a esse espaço, parece que essa mesa não é minha, por mais que eu goste da empresa, é porque é um período de adaptação. E um cara, para se sentir fiel à organização, funcionário, ele leva um tempo. Tu tem que trabalhar ele aí ele é fiel. Aí ninguém tira mais ele veste a camiseta. Senão ele está ali pelo salário, ele está ali pelo status de estar naquela empresa, mas lá no fundinho, ele ainda não se sente a organização, né? Sim. Tá aqui, ó, a Priscila escrevendo, ó. O que a Priscila escreveu? Comecei há quase 2 meses na empresa, estou me sentindo ainda meio perdida. É isso mesmo, e é normal, gente. Isso aí não é, sou eu que sou assim, não, é normal. E aí, vocês, como gestores de RH, tem que pegar isso, né, e levar essa pessoa no colo, no sentido dela se sentir
pertencente àquela empresa. E estudar técnicas, programas, sei lá o quê, para fazer com que aquilo entre dentro de uma rotina. Opa, quando entra um funcionário novo, como é que a gente vai recebê-lo? Como é que ele vai, né, preparar outros para que essas pessoas recebam bem aquele colega. Muitas vezes, aquele colega que entrou novo, entrou no lugar de alguém que foi demitido. Aí, os colegas laterais, né, parceiros ali, não aceitam. Daí, assim, para vazar é rapidinho, né? Porque o ambiente não é agradável, né? Sim. Mas, enfim. Então, assim, tanto que escapa aqui, a Andriele e a Priscila, isso vocês vão passar para a Naira Angélica, né? Aqui a gente só fez um bate-bola para vocês e para os outros colegas também ouvirem, né? Mas, gente, é a Naira Angélica, é ela que vai orientar vocês, tá? Quanto aos meus 4 aqui, eu vou essa semana postar o plano de ensino, daí para os 6, para as 2 também, eu vou postar o plano de ensino, onde a gente botou, onde eu estou estipulando algumas datas, porque vocês viram que vocês têm vários passos para seguirem, né? E se vocês pensarem assim, não, eu faço depois, eu vou levar... Não, a melhor é a gente indo etapa por etapa, para não chegar lá no final e sair numa corrida para tentar terminar o trabalho, tá? Então, vocês já têm como tema de casa para me entregarem até domingo que vem o tema do projeto e o problema. Desenvolver o tema e o problema. E aí, durante a semana, vocês podem me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, dizer, professora, eu estou com dúvida aqui, com dúvida ali e tal, mas vamos ter uma data. Domingo que vem, vocês me entreguem o tema e o problema. Pode ser? Fala, Priscila. Eu fiquei só com uma dúvida. No meu caso, eu quero fazer referência à consultoria em gestão de pessoas. Eu tenho que aplicar somente em uma empresa ou eu posso aplicar em mais de uma, focando em uma área, digamos assim, eu quero focar na área de contratação, de admissão ali, a parte de treinamento, toda essa parte para te entrar dentro da empresa. Eu tenho que focar só numa empresa ou eu posso escolher umas 2? Bom, aí, se tu vai trabalhar com 2, por exemplo, ou com 3, você vai comparar uma com a outra. A comparação, tá? Sim. Aí diz assim, escolhi 3 empresas para analisar. Vai ser tipo uma de pequeno, médio, grande, porte. Isso. Aí as dificuldades de uma, de outra e de outra. Só que daí você vai ter que apresentar uma proposta de melhoria para as 3. Sim, claro. Né? Bom, para uma pequena empresa, isso. Para uma segunda, de médio porte, já precisa disso. De grande porte, eu identifiquei que ela está indo muito bem, obrigado, só cuidar isso, né? Mas tu pode fazer em mais de uma empresa. Tá bom. Tá? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Prof, daí domingo que vem, no caso, a gente entrega o tema, né? E qual a empresa que vai ser pesquisada, é isso? Isso, vai já escolheu a empresa, já discorre sobre o tema, né? Tu quer fazer sobre treinamento, por exemplo. É importante o treinamento, que as empresas normalmente vai discorrer um pouquinho sobre o tema, ali uma folha, uma página, ou meia página, não é 2, 3 parágrafos só. Tá. Agora, o problema, sim, o problema pode... Tá? Tá. No caso da Brenda, a mesma coisa, tá, Brenda? Gestão de pessoas, aí vai perguntar lá pro cara lá da prefeitura se ele tem um foco, né, seria mais isso, então discorre sobre aquele tema. Mas também,
se você estiver confortável em fazer sobre esse tema, senão tu vai negociar com ele. Tá, e sobre isso, tu não acha interessante? Bah, não, aqui é chovendo molhado, Brenda. Ah, bom, então também não, aí tu vai fazer só uma performance para cumprir uma coisa que é o projeto, tá? William, dúvidas? A Brenda, quer falar alguma coisa, Brenda? Não, só concordar, tá bom? Sim, eu vou conversar bem com ele, daí a gente vai conversando bem no decorrer do... Tá. Por mim, tranquilo, prof, tá tranquilo. Tranquilo? Então tá, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Como a Kimberly não conseguiu entrar e